Abra suas Bíblias, por gentileza, em Atos, capítulo 28, e deixe ela aberta, por favor. Eu quero, na verdade, fazer a leitura inicial do capítulo 27, a partir do verso 22. Para a gente ganhar tempo, eu vou só me ater do verso 22 ao verso 26. Antes de fazer a leitura, eu queria que você olhasse para cá, por gentileza. As crianças podem acompanhar a titia para a salinha. Vou pedir para minha esposa averiguar quem é que está hoje na escala. Queridos, qual é o cenário aqui? O que é que está acontecendo aqui? Nesse capítulo 27 e 28 de Atos. Paulo está sendo conduzido a Roma para estar diante de César. Foi o que ele pediu. Por quê? Porque desde o capítulo 22, Paulo, ele é apanhado pelos judeus. Paulo, ele é preso. Preso simplesmente por pregar o evangelho, anunciar a Cristo. Na verdade, desde o capítulo 21, a partir dos versos 27. E é interessante que de uma forma bem abrupta, brusca, Paulo é preso. Paulo é alcançado pelos judeus, que não aceitam a mensagem pela qual Paulo está pregando. Eles só não mataram Paulo, queridos irmãos, porque os soldados lá em Jerusalém interviram. Viram aquela cena e então impediram deles tirarem a vida de Paulo. Eles pegam Paulo, levam Paulo para um ambiente, especificamente falando, uma prisão, uma fortaleza. Paulo pede a palavra para se explicar. Paulo se explica, mas mesmo assim, diante do tumulto, eles prendem Paulo em Jerusalém. E é interessante que os judeus, eles queriam, de qualquer forma, tirar a vida do apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo, ele mesmo preso em Jerusalém, ele recebe uma informação do filho da sua irmã, supostamente o seu sobrinho, no capítulo 23, no verso 16, de que esses homens, os judeus, os religiosos da época, queriam tirar a vida do apóstolo Paulo. E então ele apela para ser removido ali de Jerusalém e levado então para Roma, para ser julgado, avaliado, escutado por César. Ele clama porque ele é um cidadão romano, e assim ele faz esse pedido especial. E agora Paulo, então, dentro de um navio, está a caminho de Roma, está a caminho do imperador César, para estar diante da sua presença. E aqui especificamente falando, queridos irmãos, no verso 22, Paulo, ele traz uma palavra de ânimo diante do que está acontecendo. Uma grande tempestade assola o navio que eles estavam. Paulo já havia aconselhado eles não deram crédito à voz do apóstolo Paulo, mas deram crédito ao piloto, ao mestre do navio. E Paulo, ele volta a tratar do assunto e deixa claro para eles. Faz isso no verso 21.
Senhores, a parte B, na verdade era preciso terem atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Aí a leitura do verso 22 em diante diz assim: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, eu tenho por tema nesta noite a seguinte frase: mesmo diante das tempestades da vida, Deus continua no controle. Mesmo diante das tempestades da vida, Deus continua no controle. Vamos repetir? Mesmo diante das tempestades da vida, Deus continua no controle. Fale para o seu irmão, para a sua irmã aí: Deus está no controle. Deus está no controle. Aquete seu coração. Aquete seu coração. Irmãos, olha só. A vida nem sempre segue a rota que planejamos. E é verdade. Nem sempre o rumo é da forma que planejamos a nossa trajetória em si. Há momentos em que você vê tudo dando certo e mesmo assim tudo dá errado. Você obedece a Deus, mas entra em uma tempestade. Você está no centro da vontade de Deus, foi o que vimos nessa manhã, e mesmo assim o navio quebra. A viagem dá ruim. Paulo não está em desobediência, queridos irmãos. Isso é fato. Ele estava no centro da vontade de Deus. E é interessante que a gente encontra isso lá no capítulo 23, no verso 11. Quando o próprio Senhor aparece para ele e diz para o apóstolo Paulo, quando ele está preso: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E o próprio Deus, por meio de seu Espírito, já tinha deixado ele claro, ciente do que ele iria enfrentar. Estudamos isso há 15 dias atrás, capítulo 20, no verso número 23, Paulo diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo estava no centro da vontade de Deus, e ainda assim sofreu o impacto da tempestade, o naufrágio. E é interessante, queridos, que isso nos ensina algo poderoso. Vamos extrair algumas lições, algumas verdades, no capítulo 27 e no capítulo 28. Nem toda disciplina, nem toda tempestade é disciplina. Algumas são direção de Deus, é direcionamento de Deus, como nós vamos encontrar no capítulo 27. Ventos contrários, perda de controle, medo, desespero e no final o naufrágio. Mas quando chega no capítulo 8, descobrimos que Deus está em cada detalhe, em cada movimento, em cada situação em si
que acontece? O que parecia tragédia, irmãos, era providência. O que parecia o fim era o caminho. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Existem lições poderosas aqui que nós vamos extrair e então trazer ânimo para a navegação da nossa vida, a trajetória da nossa vida, a nossa caminhada cristã. Mesmo diante das tempestades, as tempestades da vida, entendam uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, queridos irmãos, é que a gente precisa ser sensível a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Percebam isso, que no capítulo 27, verso 10 e o verso 12, Paulo dá uma direção, Paulo dá um conselho, Paulo orienta esses irmãos. Vou ler a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, na tradução NAA, a nova atualizada, diz Paulo, que Paulo aconselha os irmãos. E o verso 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o que aconteceu? Verso 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Olha só, queridos irmãos, precisamos ter um cuidado extremo na sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Perceba que Deus usou a vida de Paulo para direcionar esses homens, para direcionar o centurião, que estava à frente na responsabilidade de conduzir os prisioneiros para Roma. Paulo dá um conselho, e Paulo estava no centro da vontade de Deus, direcionado por Deus, mas mesmo assim esses homens não ouvem o conselho de Paulo, preferem ouvir o conselho do piloto, do mestre do navio. E é interessante, queridos irmãos, que no verso 12, diz que a maioria deles aceitaram a proposta que foi trazida pelo piloto, pelo mestre do navio. Quem ganhou democraticamente foi a maioria. Eles acolheram a orientação do piloto e do mestre do navio, mas não acolheram a palavra do apóstolo Paulo, do homem de Deus. Queridos, é por isso que o Salmo 1 é claro para nós, que é muito feliz, bem-aventurado é aquele que não, o quê? Não ouve conselho dos ímpios. Perceba que temos que ter cuidado com os conselhos, se vem realmente de Deus ou dos homens. Ter essa percepção de entender quem está nos aconselhando. Se é Deus, se é os homens. Se está vindo de Deus ou dos homens. Eles não tiveram essa percepção, mas Paulo foi usado por Deus para aconselhar. E aí, pensando na nossa vida, quantos conselhos Deus já nos deu por meio de homens e mulheres, segundo o seu coração, e que nós não demos crédito, e que no final a gente naufragou. A tempestade veio e a gente não suportou. E é interessante que a gente ouve mais aqueles que não são guiados por Deus, não são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa tendência é ouvir mais essas pessoas do que de fato ouvir a voz de Deus. Porque geralmente as pessoas, quando vêm com as suas propostas, ela vem e traz algo que vai mexer muito com a nossa carne, com a nossa natureza caída, pecaminosa, que vai satisfazer, que vai ser um prazer momentâneo, mas que vai aguçar a nossa carne, que vai nos impulsionar a tomar uma iniciativa diante do que está nos propondo.
Rapaz, eu gostei do seu conselho, eu gostei da sua proposta. E a gente quer abraçar, quer agarrar logo. Geralmente, queridos irmãos, o conselho de Deus, a orientação de Deus, vai sempre contra a nossa vontade. Vai sempre contra a nossa natureza caída, pecaminosa. É por isso que precisamos ter sensibilidades para ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai dizer, não vá por aí. E a gente precisa seguir a sua ordem. Deus vai dizer, não se relaciona com essa pessoa. E a gente precisa seguir a sua ordem. Quantas vezes Deus usou a vida da minha mãe para me orientar? Para mim não trilhar naquele caminho, para mim não seguir aquela orientação, para mim não me relacionar, não me envolver com aquela amizade e eu fazer o contrário que minha mãe, uma mulher de Deus, me traz como conselho e me dá mal. E é interessante que quando a gente se dá mal, quando não vai bem, a gente lembra logo do conselho. Bem que minha mãe falou. Bem que minha mãe falou. Queridos irmãos, o centurião, ele dá crédito ao piloto e ao dono do navio. A decisão é baseada na maioria. A lógica humana prevalece sobre a direção espiritual. Resultado, desastre, tempestade, perda, naufrágio. Olha só, nem toda voz que parece mais experiente, técnica ou majoritária é a voz certa. Gravem isso. Nem toda voz, por mais que seja experiente, por mais que seja técnica, por mais que seja majoritária, não é a voz certa. Lógico que talvez eu e você, no lugar deles também, ou quem está falando é o piloto, quem está falando é o chefe, é o mestre do navio, é o capitão, o cara conhece de mar, o cara conhece, né, de navegação, o cara tem as manhas, o cara tem um traquejo, o cara vive e trabalha com isso. Paulo viaja aqui e acolá, mas não tem tanto domínio quanto este homem tem. Mas é interessante que eles deram crédito a este homem, por mais que técnico que seja, experiente, majoritário em si, porque ele era o chefe ali, né? Ele que mandava, mas não ouve a voz de Deus por meio do seu servo. Queridos, cuidado. Cuidado com a voz da sua consciência que te leva a errar. Cuidado com as vozes externas que te levam a errar. Cuidado com a voz do adversário, de Satanás, que nos leva a errar. É necessário ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No mundo é valorizado experiência técnica e opinião da maioria. Tem um ditado popular que todo mundo sabe. A voz do povo é a voz de... Quem disse isso, rapaz? Quem fala isso é o mundo. Mas é isso que o mundo valoriza. Deus procura pessoas sensíveis para ouvir a tua voz. Deus quer que tenhamos discernimento. O que é dele e o que não é. O que pertence a ele e o que não pertence. O que vem dele e o que não vem. Deus quer de mim e de você um coração alinhado à sua vontade. Repita comigo, o meu coração tem que estar alinhado à vontade de Deus. Se o meu coração, o seu coração está alinhado à vontade de Deus, teremos sensibilidade para ouvir a sua voz. Não vá, meu filho, que no meio do caminho haverá uma tempestade. É porque o não de Deus mexe muito com a gente. Nós não estamos preparados, humanamente falando, para receber não. Toda vez que recebemos o não, a gente parece que dá aquela encurvada, recuada, paralisada, né? Queridos, quando ignoramos a voz de Deus, até decisões inteligentes podem nos levar a tempestades desnecessárias. Por isso é necessário confiar em Deus. Jeremias diz, usado por Deus, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
quem o conhecerá? Amós capítulo 3, o profeta diz, no verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre fala antes. O problema não é falta de aviso, mas é falta de atenção dos servos de Deus. Não é problema de aviso, porque Deus vai nos falar, Deus vai nos comunicar. Não vá por aí, não ande nesse caminho, não mantenha de pé essa relação, não tome essa decisão, não faça isso ou aquilo outro. Deus sempre nos chama a atenção. O problema é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, é a obediência, é realmente falta de atenção. E por fim, aplicando a nossas vidas, quantas vezes você já sentiu um alerta no coração, alerta de Deus no coração e ignorou? Quantas vezes? Você costuma ouvir mais a opinião das pessoas ou busca a direção de Deus? Quem é você? Quem tem sido sua referência nas decisões? Deus ou a maioria? Deus ou seu esposo? Deus ou sua esposa? Deus ou seus filhos? Deus ou seus pais? Deus ou os profetas do tempo presente? Que a gente sai daqui, acolá, atrás de gente para trazer uma mensagem de Deus para a nossa vida, sendo que o próprio Deus se revela por meio da sua palavra, se revela no particular, nos nossos corações, no nosso individual. Queridos irmãos, é necessário focarmos nesse processo de relacionamento com Deus, para termos mais sensibilidade para ouvir a sua voz. Não esqueça, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Essa é a voz que nós devemos ouvir. Essa é a voz que traz benefício para as nossas vidas. Amém? Uma outra verdade aqui, queridos irmãos, que nós encontramos no capítulo 27, está no verso 13 e 14. As tempestades são inevitáveis na jornada da vida. Verso 13 e 14. Diz que um vento sopra, né, bravamente do sul. No verso 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão. Olha só, veio um vento forte do sul, e aí do outro lado da ilha, veio também um mais forte, um tufão, por nome Euraquilão, e trouxe danos e prejuízos para o navio, para a embarcação. Não só psicologicamente, mas também materialmente falando, em todos os aspectos em si eles foram penalizados, menos a vida, porque Deus deixou claro para eles. Olha só, queridos irmãos, nem toda tempestade é consequência de desobediência. Paulo estava lá. A desobediência, a insensibilidade foram dos tripulantes, ou melhor, dos marinheiros, dos chefes, né? Daqueles que estavam conduzindo os presos. Paulo não, Paulo estava lá. Então nem sempre as tempestades vêm por desobediência. Elas são inevitáveis na nossa caminhada da vida cristã. Mas algumas são intensificadas por decisões erradas. Às vezes nós tomamos algumas decisões erradas. E isso, infelizmente, traz realmente a tempestade. Traz as dificuldades. No texto houve erro. Ignorar o conselho de Paulo. Houve o erro. É claro, está aqui no texto. Eles não deram crédito ao conselho de Paulo. Mas também havia algo maior. O propósito de Deus levar Paulo para Roma. Apesar da tempestade, o propósito de Deus se manteve.
Então, em meio à nossa caminhada, à nossa jornada da vida cristã, é inevitáveis as tempestades da vida. O propósito de Deus se mantém de pé, porém a tempestade vão vir, elas vão vir. O texto diz que quando começou a soprar um vento favorável, eles pensaram que tinha o controle da situação, mas de repente veio um vento forte, não é? E trouxe danos para eles. Isso revela, queridos, uma verdade da vida. Nem sempre o que começa bem, termina bem. Nem sempre o que começa bem, termina bem. Porque a ideia da semeadura é plantar bem para colher bem. Quem planta mal vai colher mal. Mas às vezes tem gente que começa bem, mas não termina bem. Falamos recentemente sobre os reis de Israel. Começaram bem alguns, mas não terminaram bem. Nem sempre temos o controle sobre o que vem depois. Nem sempre, irmãos. A caminhada da vida é assim, cheia de surpresas. Um dia está calmo, no outro a tempestade vem e se levanta sem avisar. É desafiador. A gente dorme de uma forma e acorda de outra. Recebe as notícias, as informações. Nossa irmã, muito feliz que ia participar da cantata da Páscoa. E eu ouvi até o testemunho de que ela procurou uma das meninas para falar que estava sem querer fazer esse movimento aos ensaios por não ter a habilidade para cantar. E ela veio participando, estando com a gente, quando de repente ela recebe a informação da sua mamãe, nossa irmã Liette, que não estava bem. E ela teve que sair daqui de Ilhéus, do estado, e ir para um outro estado, para outra cidade, para ir lá cuidar da sua mamãe. E foi muito bom para ela, porque creio que Deus preparou o último encontro dela com sua mamãe. Ela estava aqui, se alegrando, ensaiando, participando, quando de repente veio uma tempestade e lhe pegou de surpresa. Pegou ela, pegou toda a família, toda a parentela de surpresa. É assim, irmãos, vem sem aviso, é inevitável. Ela não pede permissão, ela simplesmente vem. Qual é o princípio que extraímos aqui? Que a vida com Deus não é ausência de tempestades. A vida com Deus não é ausência de tempestades, é presença de Deus nelas. O que Deus vai garantir para mim e para você é a presença dele com a gente. É segurar nas nossas mãos, é trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento. Foi difícil para a irmã entrar no ônibus e sair daqui para ir em direção à sua mamãe. Talvez mais difícil ainda para voltar, em saber que ela não vai ter mais o contato com a sua mamãe. Mas o bom de tudo isso, irmã Liette, é saber que Deus, em meio à tempestade, em meio à perda, Ele está no controle da sua vida, Ele está com você, está lhe acolhendo, lhe abraçando. Assim é na vida de Ideia. Ideia teve a honra e a oportunidade de cuidar da sua mamãe. Eu louvo a Deus pela vida de Val enquanto marido, por permitir durante 5, 6 anos, não sei quanto, Andréia dormir todo final de semana lá com sua mamãe, e ele dormir sozinho, sem a sua esposa. E geralmente o final de semana é o dia que a gente mais usa para passear com a nossa família. Mas a escala estava para a Andréia ficar todo final de semana. Ela foi honrada de cuidar da sua mamãe, mas por outro lado também tem o seu casamento. E aí? É tempestade, é desafiador, não foi fácil para ela. Veio, houve a necessidade. E ela se abraçou a causa. Chegaram no censo, ela e Val. Glória a Deus pela vida de Val, pelo marido que ela tem, que permitiu a sua esposa cuidar da sua mãe. Deus seja louvado. E aí vem a tempestade da partida, do adeus, do até logo.
Não é fácil, é desafiador para nós, irmãos. É desafiador para nós. E é por isso que devemos nos ater, olhar para Cristo, fundamentar nossa vida nele, na sua verdade, na sua palavra. O salmista, ele faz isso no Salmo 46, no verso 1. Quando ele olha diante do cenário das calamidades, posteriormente que ele vai fazer citação nesses versos seguintes do Salmo 46, nas calamidades naturais, ele se apega a Deus e diz: Deus apesar de tudo isso que acontece no mundo, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. A tempestade vem, mas nela está o Senhor comigo. Vem o dia mau, mas nele está o Senhor comigo. Vem as adversidades, mas nas adversidades, no meio dela, o Senhor está comigo, me guardando, me protegendo, me fortalecendo, me encorajando, me dando ânimo para continuar a jornada, a minha navegação no meu barquinho, sendo ele esse comandante por excelência para o louvor da sua glória. Aplicando a nossas vidas, não estranhe a tempestade, ela faz parte da jornada. Repita comigo: a tempestade faz parte da jornada. Faz parte, irmãos. Não interprete a tempestade como a ausência de Deus, mas creia e exerça a sua fé. Deus está comigo, Ele está no controle. Deus está no controle. Terceira informação aqui que nós encontramos é no verso 21 em diante. Quando tudo parecia perdido, Deus, ele tem a última palavra, irmãos. Quando tudo parecia perdido, Deus aí entra em cena e usa a vida de quem? Do apóstolo Paulo. Lembra do homem que deu conselho lá atrás? É o mesmo que está falando aqui. No verso 21, ele chega para aqueles senhores. Senhores, eu não falei com vocês, vai dar ruim, não vamos, vai ter perda, vai ter dano, a tempestade vai vir, vai nos assolar, vai penalizar o barco. Deus está falando com você nessa noite. Deus está usando pessoas para a sua vida e você não está dando crédito. Deus está usando pessoas para falar ao seu coração, te dar direção, mas você não está dando crédito. Está achando que não é de Deus. Abra seu coração nessa noite para ouvir. Evitem danos, evitem perdas. Bom, diante do quadro que já estava, olha só, Deus tem a última palavra, e Deus traz uma palavra de ânimo. Verso 22, mas já agora, já que estamos nessa situação, olha só, olhem para mim, Paulo diz, vamos, eu aconselho vocês, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ele usa a mesma expressão do Senhor Jesus em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas Jesus diz, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Somente haverá o dano material. Por quê? Aí Paulo vai dizer por quê no verso 23. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo, Paulo está dizendo, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Deus enviou um anjo mensageiro para trazer uma mensagem de esperança para Paulo e comunicar também aos demais, dizendo, Paulo, não temas. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25, Paulo frisa, repete, portanto, senhores, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.
Queridos, a última palavra é de Deus, não é dos homens. Não é a tempestade que é dita, não é a luta que fala. Pode trazer dano, sim. Pode penalizar, sim. Trazer dor. Situações complicadas em si, ok. Mas não é ela que é dita, quem dita é Deus, quem fala é Deus. E nessa noite Deus nos traz essa palavra de ânimo. Tem bom ânimo, meu filho. Tenha bom ânimo, minha filha, pois a última palavra quem dá sou eu. O texto nos leva no momento mais crítico da viagem. A Bíblia é clara. No verso 20, já fazia muitos dias sem sol e sem estrelas. Eles estavam sem comer. 14 dias sem comer, irmãos. 14 dias sem comer. A tempestade não cessava. E toda a esperança da salvação havia desaparecido. Em outras palavras, humanamente, acabou. Em outras palavras, humanamente acabou. Acabou. Não havia mais estratégia, não havia mais recurso, não havia mais solução. Não tinha mais nada para fazer. E olha só, a realidade do texto é essa. Enquanto eles confiavam em si, no navio, na experiência, na habilidade, Deus permaneceu em silêncio. Deus usou a vida de Paulo, aconselhando, não vá. Eles foram. Nós acreditamos no mestre. O cara é navegador, cara, vai levar a gente em paz. Já enfrentou N tempestades, ele vai conseguir. O cara tem experiência, tem habilidade. Queridos, enquanto eles, tomados de si, da sua autossuficiência, acreditando em si, em tudo que estava sobre as suas mãos, navio, habilidade, experiência, Deus permaneceu em silêncio. Mas quando tudo se perdeu, quando chegou no ponto final, quando eles olharam por um lado, por outro e falaram, e agora? Perdemos tudo, não temos mais esperança. Queridos, Deus se manifestou. Deus se manifestou de maneira poderosa. Paulo se levanta e declara no verso 22, tem de bom ânimo. Nessa noite, Deus falou comigo por meio de um anjo. E ele deixou claro para mim, não temas. Lembra, queridos irmãos, que vimos no capítulo 23, o Senhor aparecer a Paulo e ia dizer para ele, coragem, coragem. E mais uma vez, o próprio Deus se revela em uma manifestação dentro da teologia teofânica. Deus se revela por meio de um anjo, fala com ele, não temas. E deixa claro, é necessário que compareças perante César. Há um propósito muito maior em você comparecer diante de César, porque na sua trajetória, coisas extraordinárias ainda vão acontecer. Queridos, as tempestades vêm, mas elas não têm a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E Ele diz para mim e para você nessa noite, não temas. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Traga à memória, queridos irmãos, Lamentações 3, 21 a 23, aquilo que lhe dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E é isso que nós devemos nos ater, nos apegar. Paulo diz, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não
angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Paulo revela, queridos, nessa verdade poderosa, nesses versos, que podemos enfrentar as maiores lutas da vida, mas nunca seremos abandonados pelo nosso Deus, o Deus que tem a última palavra, esse Deus poderoso que fala para mim e para você: não temas, não temas. Queridos irmãos, quando tudo parece perdido, lembre-se de uma coisa: Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da minha e da sua vida, da minha e da sua história, para louvor da glória dEle. Lembre-se disso. Quem prometeu foi Deus. A promessa é dEle para a minha e para a sua vida. É necessário chegar diante de César, até cruzarmos a linha de chegada, até chegarmos no nosso destino, a vida eterna. Deus ainda vai usar muito a minha, a sua vida para o louvor da glória dEle. Experiências poderosas, gloriosas, tremendas de Deus, para usar a sua vida para o louvor da glória dEle. E é nisso que vai desencadear nessa narrativa bíblica, que é o ponto 4, para a gente concluir. Mesmo diante das tempestades, o propósito de Deus continua de pé. Olha só, vimos lá no verso 11 do capítulo 23, que Deus falou para Paulo. O Senhor falou para Paulo: assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai ter que testemunhar lá também em Roma. Você vai chegar lá. E ele vem trabalhando isso. Perceba, queridos irmãos, que no verso 44, todos se salvaram. O Senhor falou e falou por meio do apóstolo Paulo que nenhuma vida ia se perder, que todos que navegam com Ele seriam salvos. Verso 44, a parte B: e foi assim, todos se salvaram em terra, louvado seja o nome do Senhor. Eles não deram crédito para o conselho de Paulo. A tempestade veio de maneira violenta. Perda total do navio. Medo, caos e desespero. Mas eles foram salvos. Deus permaneceu firme na sua palavra, pois Ele é fiel. Não pode negar a si mesmo. No verso 2 e 3 do capítulo 28, queridos irmãos, eles chegaram a uma ilha chamada Malta. Bárbaros receberam então os tripulantes desse navio, os prisioneiros, e junto com eles o apóstolo Paulo. E é interessante que esses homens receberam, como diz o texto bíblico, com muita humildade. Fizeram fogueira, porque estava chovendo muito, muito frio, verso 2. Mas com muita humildade, esses homens, que não eram nem romanos, nem gregos, por isso que são chamados de bárbaros. Bárbaros não tem nada a ver com o nosso contexto presente, ok? Aquela pessoa violenta, selvagem, não é nada disso. Bárbaros para eles, eram aqueles que não eram nem gregos, nem romanos. Ou seja, de uma cultura totalmente diferente, romana e também grega. Por isso que eram chamados de bárbaros. Mas eles recebem os tripulantes, o centurião e todos que estavam ali salvos, com muita humildade. Faz uma fogueira e aquece aquele povo, abriga aquele povo da chuva e do frio. E aí Paulo, queridos irmãos, como um bom servo de Cristo, não fica de braços cruzados. Ele vai servir, ele vai trabalhar, ele vai e começa a pegar os gravetos para colocar no fogo. E então a víbora vem e pum, apanha seu braço. Aqueles bárbaros olham para Paulo
e faz uma leitura. Eita, certamente, verso 4, este homem era assassino. Por isso, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Não morreu no mar, agora vai morrer na terra. E de repente, Paulo está lá, de pé. Porque aquele que fez uma promessa para ele, que ele estaria diante de César, que ele testemunharia do evangelho da graça de Deus lá em Roma, estava mantendo ele de pé, estava com ele, estava mantendo ele firme, e não deixou que aquela víbora o matasse. De repente os bárbaros fazem uma nova leitura, verso 6, e olhava para Paulo e falava assim: rapaz, esse cara é um Deus, esse cara é um Deus. 3 dias depois, esses homens vão para a casa de um homem ali na ilha, um sítio, né, o sítio da irmã Marlene, do irmão Manuel, da irmã Irene, mas é o sítio de Públio. E aí Públio recebe estes homens com muita alegria, né? E fica ali por 3 dias. E é interessante, queridos irmãos, que o pai dele estava de coronavírus. Coronavírus já existia naquela época. Brincadeiras à parte, estava com dor de barriga, estava com febre, sintoma do coronavírus, né, irmãos? Brincadeiras à parte. E aí Paulo ora e aquele homem é curado. Bom, os bárbaros vê o homem ser picado por uma víbora, o cara orar e o pai de Públio ser curado. E aí começa a vir gente. E Deus começa a usar a vida de Paulo para curar muita gente, como diz no verso 9. Olha só, queridos irmãos, como Deus, em meio às tempestades, Ele permanece firme nos seus propósitos. Ele usa nossas vidas de maneira poderosa. Bom, Paulo chega a seu destino, em Roma. Ele traz as boas novas, as boas notícias para os seus se alegram. A partir do verso 11, verso 16 em diante, depois ele começa a trabalhar a purificação, a tratar da sua vida para ir até o templo de Jerusalém. Perdão, ele vai falar das suas narrativas, né? E aí, a ideia da purificação é a narrativa que ele testemunha lá atrás. Perdão, eu que fiz confusão aqui. Vamos lá. E aí então, depois de 3 dias, verso 17, ele convocou os principais judeus para uma reunião e tratar do assunto, porque ele estava sendo preso. Ele começa então a discorrer de tudo que então o Senhor Jesus fez na sua vida. E há um alvoroço, queridos irmãos, e interessante que ele expunha o seu testemunho de vida, passou a manhã e a tarde falando. Só que há um alvoroço, porque uns creem nele e outros não, verso 24. Porém, ele usa Isaías para dizer que muitos vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão perceber. Muitos serão, verso 27. Falei o 26, agora o 27. Estarão com o coração endurecido. É o que acontece. A profecia de Isaías está se cumprindo, e Paulo deixa claro. Alguns conseguem ouvir, outros não. Uns estão com o coração amolecido, porque são alcançados pela graça, pela mensagem do Evangelho, pelo seu testemunho, pela sua transformação de vida, o que o Senhor fez na vida dele, e outros não. Mas, queridos, Paulo fica 2 anos nessa prisão domiciliar, verso 30, e diz no verso 21, que Paulo pregava a mensagem do reino de Deus, com intrepidez, ensinava e anunciava a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Não tem tempestade, não tem desafios, não tem lutas, não tem homem, nem mulher, nem ninguém, nem nosso próprio adversário. Ele vai criar situações, barreiras, obstáculos, mas entenda uma coisa: quem está no controle da nossa vida é Deus. E Ele diz para mim e para você nessa noite, mediante a narrativa bíblica, da mesma forma que Ele falou para Paulo, Ele diz para a gente também, e nós nos apoderamos dessa palavra: não temas, não temas, a última palavra é a minha, e eu estou no controle da história, eu estou no controle da sua vida, sou eu que dou a última palavra.
Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Deus, Ele estabelece os seus propósitos e fez isso na eternidade. Nós, os salvos, vamos trilhar sobre essas obras o que Deus estabeleceu como propósito. Apesar das tempestades que vêm inevitáveis sobre a nossa vida, Deus permanece firme dos seus propósitos para mim e para você, para a minha e para a sua vida, para o louvor da glória dEle. Talvez você perdeu algo na sua navegação, mediante a tempestade. Talvez seus planos afundaram. E não é fácil, irmãos, quando a gente arquiteta algo e... Lembrei, quando fomos morar em Piauí, eu e Jaque. Ela chegou para trazer informação, a gerente dela na época falou da promoção. Quem estava lá em Piauí, na agência, iria ser removida para um outro ambiente e que ela teria a possibilidade, enquanto atendente, de ser promovida para ser supervisora. E ela chega para contar essa informação, mas tinha que morar lá. Eu, seminarista, 1 ano de casados, e eu estava na beira do fogão, lembro como hoje, na beira do fogão. E ela chegou para me dar essa informação e chegou chorando. Eu falei, meu amor, se for de Deus, nós vamos. Se Deus abriu a porta, vamos passar por ela. Só que no meio da navegação, da trajetória, a gente perdeu o rumo. Ficamos insensíveis à voz de Deus. Ela se empolgou querendo comprar uma casa. Eu não queria. Aí, para evitar uma situação, me conformei, abracei a causa com ela. E no final, depois de 7, 8 meses, a empresa decide fechar. Porque fizeram um novo estudo e viu que lá não estava funcionando como deveria funcionar. O lucro não estava chegando como deveria chegar. E agora? Já dentro da casa, nem entrada, nem pagamento a gente fez para o rapaz. Nada. Mais corajoso ainda foi o rapaz, né? Eu lembro que eu falei para ele, ó, a gente orou. Olha como parece que tudo dá certo, né? A gente olha assim, aparentemente, é Deus. Eu olhei para o rapaz, a gente chamou ele para conversar. Falei para ele, olha, eu estou desempregado, sou seminarista, ó. Seminarista tudo quebrado. Sou seminarista. Só minha esposa trabalha, só recebo aluguel lá de Ilhéus. E vai ser esse valor que a gente vai pagar o financiamento. Você tem coragem? Ele olhou para mim, olhou. E topou o desafio. Eu falei, rapaz, esse cara é corajoso. E a gente ficou feliz, ó. Deus confirmou. Confirmou o quê? No calor da emoção, irmãos, a gente se perde. Nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Eu lembro que minha sogra ainda caminhava com Cristo, mesmo na sua lentidão, mas caminhava com Cristo, e ela foi usada por Deus e falar, vocês vão voltar, tenha fé. Eu lembro que Cristiano, meu amigo, até foi lá também nos visitar, e ele falou, rapaz, vocês vão voltar. Mas no meio do caminho a gente ouvia outras vozes, da nossa consciência, das nossas emoções, que nos prendeu e a gente perdeu o rumo. Gente, é desafiador. Mas é isso, queridos irmãos. Não esqueça de uma coisa. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. As tempestades são inevitáveis. Deus está no controle da história. Os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. E por fim, talvez você esteja no lugar inesperado, como Paulo estava em Malta, na ilha de Malta. Você olha para o lado e olha para o outro, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Que lugar é esse? Parece que é improdutivo o lugar que você está.
depois da tempestade, né? Deus te colocou em um lugar aí que você está, que parece, você olha assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? De novo, nessa ilha de Malta. Mas não esqueça, que os propósitos de Deus ainda estão de pé. E que em meio ao que você está passando, creia, Deus é Deus. E Ele vai usar a sua vida neste lugar para abençoar muitas vidas para o louvor da glória dEle. Mas seja sensível à voz de Deus. Exerça a sua fé nele em meio às tempestades. Creia que Ele está no controle. Não tenha medo. Confie. Se lance nos braços do Pai. E creia que ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Baixe sua cabeça, por gentileza. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer por esse momento tão rico, tão precioso, em estar diante de ti, da tua presença, para cultuar ao Senhor. E ao mesmo tempo sermos agraciados e abençoados pela pregação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela palavra de ânimo, de encorajamento. Nesse tempo difícil que estamos vivenciando, enfrentando as tempestades da vida, talvez até mesmo já ilhados em Malta, sem saber o porquê estamos nessa ilha, sem saber o porquê estamos aqui, sem saber o porquê estamos passando por isso, sem saber porquê estamos enfrentando isto. Bom, talvez por desobediência, por erro, por sermos insensíveis à tua voz, ou até mesmo ouvindo a tua voz, até mesmo sendo obedientes, até mesmo no centro da tua vontade, como estava o apóstolo Paulo. Mas, ó Pai, de uma coisa temos certeza: o Senhor está conosco. O Senhor tem a última palavra. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, como diz Jó 42:2. E nós cremos na tua palavra, cremos no Senhor, cremos que operando o Senhor, ninguém o impedirá. Cremos que tu és o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Em tuas mãos está as nossas vidas. O curso da nossa vida quem dá é o Senhor que escreveu a nossa história. E aqui estamos vivendo e desenvolvendo essa história, guiados pelo teu Espírito, pela tua palavra, e à disposição, ó Pai, para sermos vasos de honra em tuas mãos, para sermos usados de maneira poderosa, para impactar a vida do outro, para impactar vidas, para sermos um instrumento poderoso em tuas mãos, para abençoar o teu reino, para o louvor da tua glória. Pai, eu sei que o Senhor falou nesta noite a corações, aos corações dos meus irmãos, aos corações dos visitantes. Sei que o Senhor trouxe uma palavra de conselho, orientação, de instrução, de ânimo. Por isso, ó Pai, não deixa ele ou ela sair daqui ainda com dúvida no coração. Não deixa o seu eu, a sua consciência. Não deixa, Senhor, que vozes externas venham ainda trazer essa confusão mental para o meu irmão e minha irmã. Senhor, traz um alinhamento para ele, traz um alinhamento para ela, das suas ideias, do que o Senhor tem para ele, do que o Senhor tem para ela. Direciona o teu filho, direciona a tua filha, se revela cada vez mais por meio da tua palavra. Ministra seu coração, ministra a sua vida, levanta ele e ela de maneira poderosa nesta terra, para anunciar a tua virtude, para pregar o teu evangelho, para anunciar essa mensagem do evangelho da graça do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, quebra, Senhor, as amarras, lança por terra, Senhor, as barreiras,
Pai, no nome do Senhor Jesus, se essa tempestade está desanimando meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa cessar, porque é o mesmo Senhor Jesus que deu a vitória a Paulo, também deu a vitória aos seus discípulos, fazendo a tempestade cessar, como a tua filha pregou no domingo passado. Assim é o Senhor, assim o Senhor faz, e assim nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Pai, eu rogo a bênção do Senhor sobre a família do meu irmão, da minha irmã, sobre o seu casamento, sobre a sua relação com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seus entes queridos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Pai, no nome do Senhor Jesus, que esta semana seja uma semana de surpresas, de milagres, de maravilhas, de portas abertas, de coisas extraordinárias acontecendo na vida dos meus irmãos, mesmo em meio às tempestades, mesmo na ilha de Malta, mas eu creio na ação do Senhor, e eu sei que meu irmão e minha irmã também crê no Deus Todo-Poderoso. Faz, realiza, opera, manifesta o teu poder para o louvor da tua glória. E assim, ó Pai, que teu amor continue sendo derramado em nossos corações, que a tua graça, Senhor Jesus, continue nos envolvendo, e que o teu Espírito venha ser pleno em nossas vidas, e nos use, nos tome de maneira poderosa, para o louvor e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, grato que somos, e fazemos esta oração, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém.